Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer a nossa correção da avaliação, tá bom? Como eu tenho feito, eu estou deixando o link num Drive. Vocês podem estar acessando e olhando a avaliação de vocês com as notas, com os comentários. Se for o caso, se você tirou uma nota, se você não gabaritou a avaliação, você pode estar fazendo a refacção e me enviando como tarefa da data de hoje, beleza? Eu estou com o monitor aqui ao lado, então direto eu vou estar olhando para ele para fazer a leitura das perguntas, beleza? Então, pessoal, a prova estava bem fácil, algumas questões um pouquinho mais complicadas, vocês deveriam escrever um pouco mais, mas de modo geral, todo mundo que me entregou até o momento foi relativamente bem na prova, beleza? Então a questão dizia o seguinte: o que é as zonas hidroconflitivas? Dê exemplo dessas áreas no Oriente Médio. Muitas pessoas não deram os exemplos, tá? E fazia parte da questão. Zonas hidroconflitivas são áreas onde o elemento central do conflito é o acesso à água, seja a um rio, seja a um aquífero, seja uma nascente, enfim, tá? Água doce, tá bom? No Oriente Médio, gente, apesar de ser países muito ricos, há uma falta de água doce. Então, Israel, por exemplo, utiliza muita água dessalinizada. Eles pegam a água do oceano, tiram o sal para fazer o consumo. Não é o melhor tipo de água que existe, tá? Uma água que fica, inclusive, salobre, ainda aquela água que tem no litoral, a gente sente um pouquinho de salgado. Tá bom? E fora o processo, né? O custo de retirar essa água, tirar o sal, dá bastante trabalho. No Oriente Médio a gente tem alguns casos, os principais ali envolvendo a Mesopotâmia, né? A área da Mesopotâmia, a bacia do rio Tigres e Eufrates, que nascem lá na Turquia, passam por Síria e vai até o Iraque e vai até o Kuwait. Porque são rios históricos que vocês viram lá em história, na época da Babilônia, da Mesopotâmia e tudo mais, e que esses rios eles não são os maiores rios do mundo e tem que abastecer uma área enorme e extremamente árida. Tá? O que tem ocorrendo? O Saddam Hussein, que era o antigo ditador do Iraque, já havia feito algumas barragens nesses rios, inclusive diminuindo o número de água que chegava lá na sua foz, né? Inclusive acabou com aqueles pântanos do deserto que tinha no Iraque. A Turquia hoje também faz várias barragens para utilizar essa água para irrigação e quanto mais barragens, menos água chega nas partes mais baixas. Menos água vai chegar na Síria, menos água vai chegar no Iraque. Então, esse é um exemplo de zona hidroconflitiva. Tem também o caso das colinas de Golã, na Síria, que hoje está sob controle de Israel. Por que é importante o controle dessa região para Israel? Acesso à água doce. Ali é a nascente do Rio Jordão, tem acesso ao Mar da Galileia. Então, esses são dois exemplos clássicos de zona hidroconflitivas no Oriente Médio. Algumas pessoas falaram também da barragem de Renascença lá na Etiópia e essa barragem do Rio Nilo. Mas aí é África, mas beleza, tá valendo ainda, ok? Bom, a questão 2. Explique os motivos para o separatismo do Kurdistão. Aqui, gente, queria que vocês escrevessem um pouco mais, né? Mas vamos lá. O que é o Kurdistão? Primeira coisa, né? O que são os curdos? Curdo é uma etnia própria, uma etnia particular que vive ali no Oriente Médio, entre Turquia, Síria, Irã, Iraque e Armênia. Tá? Ou seja, eles não são turcos, eles não são sírios, eles não são iraquianos, não são armênios, não são iranianos, eles são curdos. Tá? Eles são praticantes da religião islâmica sunita, mas têm uma cultura própria, têm uma língua própria. Tá? E esses curdos eles faziam parte do Império Turco Otomano. Mas o Império Turco Otomano acabou com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Alguns países, a Turquia foi a herdeira desse império, né? O país Turquia. Outras áreas foram dominadas por franceses e britânicos e posteriormente, pós-Segunda Guerra Mundial, se tornaram países, é o caso da Síria, o Líbano, o próprio Israel, a Palestina e Israel. E os curdos, que é uma população particular, ficou sem território. Ou seja, foi dividido o território para todo mundo. Os sírios vai ficar com essa parte, os iraquianos com essa parte, os iranianos aqui e os curdos ficaram sem território.
desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, desde esse momento, os curdos eles vêm lutando por independência. Porém, são reprimidos pelo Iraque do Saddam Hussein, são reprimidos pela Síria da família Assad, são reprimidos pelos turcos. E, recentemente, com as mudanças geopolíticas que a gente vem tendo na região, esses caras, esses curdos, eles conseguiram maior projeção. Porque a Síria está em guerra, uma guerra civil violentíssima. O Iraque foi invadido pelos Estados Unidos. Então, os curdos pegaram em armas e estão tentando pegar uma região ali que envolve Turquia, Síria, Iraque, Irã e Armênia e fazer o seu próprio país, que seria o Kurdistão. Tá? Isso, pessoal, é muito parecido com o que aconteceu com os judeus. Eles não têm um país próprio, eles são minoria nesses países e por isso são perseguidos. O que eles querem? Fazer um país próprio. Tá bom? Então, uma resposta bem completa falaria um pouco dessas questões do fim do Império Turco-Otomano, do domínio britânico e francês no local. E isso, gente, é o que acontece em vários lugares da África. Você tinha um reino específico lá que dominava a política local. Chega franceses e britânicos, falam, não, agora isso vai ser uma coisa, isso aqui vai ser de outro. E quando eles vão embora, fica essa confusão, fica essas fronteiras quadradas. Mas a população que habitava lá fala, não respeito essas fronteiras, aqui é o meu território, aqui vai ser o meu país. E dá briga até hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. A questão 3, então, nós tínhamos que relacionar duas colunas. A gente tinha lá as 3 grandes religiões monoteístas. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá bom? Então, a religião mais antiga, pautada na Torá e nos 10 mandamentos de Moisés. Historicamente, construiu seu reino em Jerusalém. Essa é fácil, né, gente? Que é judaísmo. A gente trabalhou bastante a questão da Palestina. Por que para Israel é tão importante a manutenção do poder, a manutenção do controle de Jerusalém? Porque foi o reino de Davi, o reino de Salomão, onde foi construído o templo, onde deveria estar a Arca da Aliança, enfim, todas essas questões religiosas. Lembrando, gente, no judaísmo, a Torá tem o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, e eu esqueci o nome do outro. Perdão, esqueci mesmo. Tá? Dentro do judaísmo tem também os 10 mandamentos. Tá? Faz parte da mesma berço religioso. Tá bom? Algumas pessoas colocaram lá, não, é B porque tem os 10 mandamentos na Bíblia. Não. Dentro do judaísmo também tem, tá bom? Bom, pessoal, C não, né? Próxima. Mais recente entre as 3 religiões. Surgiu na Península Arábica no século VII, espalhou-se por todo o Oriente Médio, norte da África e Península Ibérica, Espanha e Portugal. E algumas pessoas devem ficar coçando a cabeça assim, mas Espanha e Portugal é extremamente católico hoje, tá? Mas durante mais de 500 anos foi dominado por muçulmanos, pelo Islã. Então, é a resposta C, islamismo. Beleza? E por último, religião que partilha os textos sagrados do Antigo Testamento, mas com o acréscimo dos evangelhos, que é o cristianismo. Tá bom, gente? O Antigo Testamento da Bíblia, nossa, cristã, é muito parecido com o Torá, sobretudo o Pentateuco e alguns textos dos profetas, né? Mas para os judeus, o Messias ainda não veio. E para o cristianismo, o Messias já veio, que é Jesus, e ele retornará posteriormente. Então, seria a resposta B. A ordem correta, A, C e B. Beleza? Bom, vamos lá. A 4 era de verdadeiro e falso. Então, nós temos a questão A. A região da Palestina sempre foi ocupada por árabes islâmicos. Não, tá, gente? A gente viu que a região da Palestina foi ocupada por hebreus, foi ocupado por sírios, por babilônios, por romanos. Tá? Na verdade, os árabes foram os penúltimos que chegaram lá, julgando que os judeus chegaram. O povo hebreu chegou agora e retomou o espaço. Tá? Porém, é o que manteve o maior tempo de domínio. Como eu falei, foram mais de 700 anos, aliás, bem mais de 700 anos, que eles dominaram aquela região da Palestina. Tá? Esse sim, árabes muçulmanos, mas eles não habitaram sempre a região, beleza? Então, falso. B.
Em 1948, a ONU propôs a partilha do território entre judeus e islâmicos. Essa, pessoal, é verdadeiro, tá? Algumas pessoas devem ter assinalado falso, pensando que a partilha é de 1947. Na verdade, ocorreu nesses 2 anos. Começou em 47, a ideia em 48 ela foi proposta. Não, é isso aqui mesmo, gente. Vocês vão aceitar essa proposta de partilha? E não deu muito certo, mas a resposta é verdadeira, tá bom? C. O avanço de Israel sobre a Península do Sinai e o controle de Port Said deu origem à Guerra do Canal de Suez, de 1953? Não, gente, essa questão é falsa, tá? Isso aconteceu. Israel avançou sobre a Península do Sinai. Mas a origem é o quê? O Canal de Suez era uma construção franco-britânica no Egito. E o Egito nacionalizou essa construção, ou seja, Inglaterra, beleza, obrigado pelo porto, agora ele é nosso. Tá? Então, esse foi o estopim. Inglaterra e França não quiseram isso, se aliaram a Israel para atacar o Egito. Tá bom? E aí, por consequência, Israel acaba avançando até a Península do Sinai. Mas Port Said, por exemplo, ficou sob domínio inglês. Beleza? Então, essa questão é falsa. Questão D. Aproveitando-se de uma data sagrada para os judeus, Egito e Síria atacaram Israel em 1973, em um conflito que ficou conhecido como Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, gente, é uma data sagrada para os judeus, conhecido como Dia do Perdão. E, de fato, isso aconteceu. Era a mesma coisa que atacar o Brasil, deixa eu pensar numa data aqui, Independência, por exemplo, onde as coisas não estão funcionando. No caso lá é por conta da religião, né? Aqui é um estado laico, não deve ter isso. Mas o país estava parado por conta dessa data comemorativa. Então, Israel e Síria atacaram, beleza? Então, verdadeiro. E por último, a geopolítica do Oriente Médio é complexa e instável, podendo sofrer grandes mudanças em pouco tempo. Isso é muito verdade, tá, pessoal? Da última aula que eu dei na sexta-feira para hoje, na quinta, algumas coisas já mudaram, tá? Recentemente, o presidente Donald Trump, com essa postura dele de trazer mais países para o seu lado e fazer com que mais países reconheçam o governo, a Jerusalém como capital de Israel, ele trouxe aí mais alguns países que estão dispostos a mudar a sua capital, a sua embaixada para Jerusalém e não Tel Aviv. E isso aconteceu aí em uma semana, tá? Que foi o caso, deixa eu só verificar, deixa eu ver se eu lembro, da Sérvia eu já falei, não, eu não vou lembrar qual foi o país agora, para a gente ver como as coisas lá mudam muito rapidamente, beleza? Se eu lembrar depois eu falo, mas acho que eu não vou lembrar não, desculpa, gente. Questão 5. Explique por que a cidade de Jerusalém é considerada sagrada para as 3 grandes religiões abraâmicas. Bom, gente, como a gente vem falando, né, Jerusalém ela é sagrada para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Primeiro, para o judaísmo. Jerusalém seria a cidade que foi construída, a Canaã, a Terra Prometida, onde seria feito o reino de Davi, o reino de Salomão. Aliás, foi o reino de Davi e o reino de Salomão. Onde foi construído o primeiro templo e ele foi destruído, onde foi construído o segundo templo e ele foi destruído, e o que restou desse segundo templo é o Muro das Lamentações, que é o local mais sagrado para os judeus. Tá bom? Então, é um lugar onde eles fazem as orações e tudo mais. Além de outras construções, tá, gente? Aqui é só as principais localidades, beleza? Para os cristãos, tá? Seria o local onde Jesus foi morto, onde tem lá a Via Crucis e onde ele foi morto, que é hoje a Igreja do Santo Sepulcro, tá bom? E para os muçulmanos é o Domo da Rocha, o local onde Maomé teria ascendido aos céus. O que é ascender aos céus? É ser levado aos céus, tá? Dentro do cristianismo, do judaísmo e até mesmo do islamismo, existem pessoas que não morreram, elas foram levadas para o céu, elas ascenderam aos céus. Como Elias, por exemplo, que é um profeta, vem a carroça de fogo, né, buscar ele para levar aos céus. Ele ascendeu aos céus. E dentro do islamismo, ele não se teletransportou, alguém colocou teletransportou, tá? Mas é
ascender aos céus, beleza? Ele, Maomé, teria ascendido aos céus em Jerusalém. Tanto que, durante muito tempo, as orações que são feitas em direção a Meca, na Arábia Saudita, eram feitas em direção a Jerusalém. Então lá tem a esplanada das mesquitas. Muita gente falou porque lá está a mesquita. Eu tentei interpretar como é a esplanada das mesquitas, que é uma área muito importante para o islamismo, mas a principal mesquita está em Meca, na Arábia Saudita. Tá? Dentro da hierarquia do Islã, primeiro é Meca, segundo Medina, terceiro Jerusalém. Beleza? E também o Domo da Rocha, que é importante, é uma construção islâmica, mas é importante tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos, porque seria o local onde Abraão sacrificaria Isaac. Beleza? Isso aí, gente, vocês que frequentam catequese, escola dominical, deveria saber facinho, tá? É muita coisa, história da igreja mesmo, Antigo Testamento. Bom, questão 6, pessoal. Visando reduzir os possíveis conflitos em Jerusalém, a primeira proposta de partilha da Palestina, e já está aqui, né, a resposta daquela questão de verdadeiro e falso. Em 1948, pela ONU, colocava a cidade em regime de corpus separatum. O que seria esse status especial de Jerusalém? Bom, pessoal, a ONU reconhecia que Jerusalém era uma cidade muito importante para a humanidade. Mesmo se você não seja cristão, mesmo se você não seja muçulmano, não seja islâmico, a gente tem que reconhecer que boa parte das sociedades ocidental e até mesmo oriental, da África, exceto ali China, Índia e Japão, aquela parte mais da Ásia mesmo, essa região ela tem uma importância histórica tremenda para a humanidade. Então a ideia é o seguinte, bom, se Jerusalém é um dos motivos de disputa, vamos dar a ela um status internacional, ou seja, ela não vai ser de ninguém, ela vai ser de toda a humanidade. Tá? Algumas pessoas colocaram, acho que todo mundo colocou, que seria sobre a administração da ONU, a ONU ia governar. Isso é um pouco... a administração da ONU? Sim, porém, ia ter grupos revezando, tá? Então, haveriam eleições dentro da ONU para eleger as pessoas que vão fazer essa administração. E seria conjunta, seria membros de vários países. É porque colocar a ONU iria administrar, parece que a ONU ia ser a dona do negócio, tá? Mas era uma administração conjunta, vários países administrando um bem da humanidade, beleza? Então, corpo separado, ou seja, não pertence a nenhum país, é um corpo separado do outro, beleza? Não funcionou e hoje a cidade é dividida entre árabes e judeus. Bom, questão 7. O que é uma diáspora? Existem outras diásporas além dos judeus? Bom, pessoal, diáspora é todo e qualquer deslocamento forçado, tá? Seja por guerra religiosa, guerra étnica, escravidão. E, no caso dos judeus, eles foram expulsos lá primeiro pelos romanos, né, da Palestina, e eles se espalharam para a Europa, se espalharam para o norte da África, foram para a Ásia, tinha muito judeu na Rússia, foram para os Estados Unidos, a Argentina, tem muito judeu na Argentina também. Então isso é uma diáspora, é um grupo étnico que se espalha pelo globo, né? Judeus foram para Portugal, foram para a Espanha, depois foram expulsos de lá, e lá eles foram expulsos. Quem não foi expulso se converteu em cristão novo. Tá? Então, historicamente, é um povo que sempre está andando. Tá? Ele sempre está sendo expulso ou por conta da sua religião, eles foram perseguidos depois na Alemanha nazista. Beleza? Existem outras diásporas? Várias, pessoal, várias. Um exemplo mais clássico disso é dos negros africanos, que foram escravizados e levados para a América. Então, é um deslocamento forçado. Pegar um escravo na África, trazer para a América, é uma diáspora. Tá? Os próprios palestinos, que por conta dos conflitos se refugiaram em outros países, é uma diáspora. Os próprios sírios que estão saindo hoje da Síria e indo para a Europa, a gente está tendo uma crise migratória enorme, é uma diáspora, porque essas pessoas elas se espalham por todo o mundo. E em alguma resposta, eu não lembro de quem que acho que é do Nicolas, desculpa se não for, tá, Nicolas? Você falou assim do cristão, né?
Não necessariamente houve perseguição de cristãos, com certeza, tá? Mas a ideia aqui é de uma etnia que ela tem que se mudar. Então, beleza, os árabes da Palestina, os hebreus que são judeus, os negros africanos. Aí sim nós temos uma diáspora, beleza? E por fim, o que foi o movimento sionista e como ele auxiliou na criação do Estado de Israel. Tá? Bom, pessoal, o movimento sionista ele é um movimento de autodeclaração do povo de Israel, do povo hebreu, e eles pleiteavam a criação de um Estado hebreu, um Estado judeu. Tá bom? E esse movimento, esse sionismo, que pressionou os organismos internacionais, que pressionou a ONU, que pressionou as potências, França, Inglaterra, Estados Unidos, para a criação de um Estado judeu, que é o Estado de Israel. Diferente disso, a gente tem movimentos dentro do Kurdistão, que tem uma história muito parecida nesse sentido de não ter um país para se chamar de seu, mas o movimento do Kurdistão não tem esse apelo político como tinha os sionistas. Tá? E os sionistas, o judeu, é conhecido como um povo que trabalha com comércio, que tem dinheiro, tanto que na Idade Média era proibida a prática da usura, a empresta de dinheiro a juros. Quem fazia esse tipo de serviço? Os judeus. Não é? Então, os judeus sempre foi conhecido como um povo que tem bastante dinheiro. Se tem dinheiro, tem apoio político também. Então, eles tiveram a ideia de, primeiro, vamos comprar terra na Argentina, por exemplo. Vamos comprar terra em Moçambique. Vamos fazer o nosso próprio país. E, no final, eles acabaram comprando terras dentro da Palestina. Então, o início do movimento do surgimento do Estado de Israel é judeus com dinheiro que compravam terrenos na Palestina e foram chegando aos montes, chegando aos montes, chegando aos montes. É diferente do imigrante que chega nos Estados Unidos hoje e vive de aluguel e não consegue comprar um terreno, por exemplo. Não, esses caras chegaram com dinheiro. Muitas vezes os principais líderes sionistas tinham dinheiro, financiavam pessoas, judeus, a irem para a Palestina, davam os terrenos para que houvesse cada vez mais e mais judeus. Então, esse foi o apoio que o movimento sionista deu para, e fora, sem contar o apoio, a pressão política que ele vem exercendo com esses organismos internacionais, sobretudo com a ONU e essas potências para a criação de um Estado de Israel. Beleza, pessoal? Então essa avaliação ela não estava difícil. A questão 2 ali talvez fosse a mais, tivesse que você escrever um pouco mais, mas o resto nada além do que aquilo que a gente já viu na sala de aula. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.